Olá, boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, com a permissão do nosso Pai Maior, para esta reflexão da noite. Vamos, mais uma vez, após essa semana geladinha, nos encontrarmos novamente nesta sala virtual para o estudo da noite, as reflexões da noite. Rosalva, boa noite, querida sobrinha, seja bem-vinda. Nós vamos iniciar sem muita delonga, porque o nosso tempo parece tão longo, mas é tão curto, passa tão rápido. Oi, Avelino, boa noite, seja bem-vindo. Bom, como eu digo toda semana, nós vamos ler um parágrafo destes ensinamentos, é Receita de Paz, de Divaldo Pereira Franco, por Joana de Ângeles, onde a gente pode também tirar várias reflexões sobre estes ensinamentos, sobre essas receitas para que tenhamos paz. E aí, ela nos diz assim: preserva-te na calma ante qualquer provação ou sob torrentes de ameaças, sem te dares a oportunidade de sintonizar na faixa da agressão. Esses inimigos que agasalhas e vistalizas com assiduidade produzem-te graves lesões na alma, desarticulando as engrenagens sutis encarregadas do equilíbrio fisiopsíquico que se faz necessário. Da alma procedem as realizações edificantes e os processos degenerativos que se exteriorizam no corpo. Então, aqui nós já podemos ver que é da alma que procede todas as realizações edificantes, mas também todos os processos degenerativos. Estávamos falando sobre isso esta semana, né, Rô? Exatamente, pois sim, nós não podemos, como ela diz aqui no início, preserva-te na calma ante qualquer provação ou sob torrentes de ameaça, sem dar a oportunidade de sintonizar na faixa da agressão. Nós temos que nos mantermos sempre equilibrados para conseguirmos nos manter desta forma, como nos diz aqui Joana de Ângeles. E tem tudo a ver com o tema da noite. O tema da noite é vitórias e nos dá um ensinamento muito relevante para a nossa caminhada. Nos mostra muito sobre aquilo que temos que lapidar em nós. Então, nós já vamos iniciar a nossa leitura da noite, para que a gente vá refletindo juntos estes ensinamentos de Joana. Então, nosso livro é Fonte de Luz, de Divaldo Pereira Franco, também ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. E antes que eu me esqueça, eu tenho, por acaso, né? Nada é por acaso, eu tenho um outro livro deste aqui, novinho. E aí o nosso colega, o nosso irmão de coração, o Aloísio, sugeriu que eu fizesse o sorteio. Então, nós vamos fazer um sorteio em qualquer dia para aqueles que estiverem presentes. É uma forma da gente passar para frente, não é? Porque quando eu vi este livro, lá na Feira do Livro do ano passado, eu corri para comprar, mas eis que eu cheguei em casa e olhei, eu já tinha um igual e estava intacto, ainda não tinha sido lido, nem visto. Então, o que acontece? É exatamente mais uma provação para a gente, que a gente tem que passar ele para frente, que a gente tem que
a gente tem que refletir. E depois que eu terminei, que nós terminamos aquele outro, né, que era o Jesus no lar, este caiu nas nossas mãos. Então vamos lá. Narra-se que Pirro, o rei do Epiro e herói grego, meditava em seu palácio, contemplando o mar. Acercou-se-lhe um general amigo, que o acompanhara em muitas guerras, e indagou-lhe a razão da melancolia refletida na face, ao que ele respondeu. Então fomos procurar, obviamente, quem é Pirro, não é? Porque é bom que a gente saiba. Pirro nasceu 279 anos antes de Cristo. E como diz aqui já, ele foi rei e general em Epiro. E ele travou contra os romanos a batalha de Asculo, e ele conquistou a vitória. Só que esta vitória é hoje ainda conhecida e é dita com uma expressão para se referir a uma vitória obtida a alto preço e potencialmente acarretada de prejuízos. Então ele queria, aqui, como nós vamos ver em seguida, sair desta situação, desta melancolia, porque aquela paz acarretava a ele melancolia. Vejam só. E aí ele diz para este general amigo: nasci para a guerra. Sou um constante lutador, cuja vida se desenvolve nos campos de batalha. A paz é-me tediosa e a incerteza do futuro dilacera-me. Após uma pausa, prosseguiu ele: eu desejo paz para o meu povo e bem-estar após algumas batalhas que pretendo travar. Dei início contra Roma, conquistando-a e descendo pelas suas várias províncias até a Sicília, onde os pomares são abundantes. Depois, alongar-me-ei até a Macedônia e, após conquistá-la, darei o salto máximo na direção de Cartago e a submeterei. O meu império se espalhará pelo Mediterrâneo até o norte da África e depois volverei à pátria, descansarei e gozarei as vitórias, o luxo e o esplendor. Olha só. Vamos dar uma boa noite para o Ricardo, seja bem-vindo. Ari, seja bem-vindo também, bom ter você aqui, espero que você esteja bem. Então, meus irmãos, aqui eu vou dar uma paradinha só para falar sobre o ego. Este ego que está em nós. Imaginem ele, se a paz o deixava melancólico, e não é o que acontece com a maioria de nós, ele queria guerra, porque para ele, para o seu ego, ele teria sim que conquistar Roma, depois Macedônia, e aí ele iria também a Cartago, e aí só depois de ter receber todos esses benefícios para ele, que no momento era o que ele imaginava, ele seria vencido. E só então é que ele voltaria à sua pátria e depois ele iria descansar, gozar as vitórias, o luxo e o esplendor. Vejam só. Muitos de nós também pensamos que vamos fazer e vencer uma batalha, mas nem sempre somos os vencedores, porque muitas vezes, dentro dessas nossas batalhas, nós somos vencidos, nós não somos os vencedores. Então, é muito complicado para nós esta maneira de
prevermos, através do nosso orgulho, da nossa vaidade, tudo isso que nós pretendemos para nós. Mas aí, seguindo mais um pouquinho aqui, que depois eu volto a falar sobre o orgulho, a vaidade e a humildade. Então, aquele amigo que estava ali ao seu lado, o general, diz assim para ele: então, não conviria desfrutar das graças da deusa Fortuna agora, quando tudo se encontra em harmonia, evitando a perda de incontáveis soldados, as dores da viuvez e da orfandade do povo? E aí ele diz: esta paz é sem significado, porque pronuncia a guerra, já que o inimigo vigilante aguarda o momento para atacar-nos. Deve ser minha a iniciativa briguenta, contando com a cooperação estratégica da surpresa. Leninha, boa noite, seja bem-vinda. Bom ter você aqui conosco. Então, meus irmãos, nós vamos refletir um pouco sobre o que está ainda em nós, que é o orgulho. Imagine, ele queria vencer esta guerra, estava todinha programada por ele. Então, na ideia que ele tirou daquele momento, para ele seria fantástico, seria aquilo que ele realmente estava desejando fazer. Então, o orgulho nos faz pensar que somos bem melhores do que os outros. E queremos também ser o centro da atenção, porque diante da guerra que ele ia travar, seria para ele a maior vitória. Estaria ele vencendo todas as dificuldades que para ele estava dentro daquela melancolia, pois ele queria a guerra. Então, quando nós somos orgulhosos, nós queremos que a nossa ideia prevaleça diante de todos os outros. Nós não aceitamos os nossos erros. As nossas ideias precisam ser todas aceitas pelos outros. E quando alguém vem nos criticar, nós fechamos ao diálogo. Nós não aceitamos essa discussão. E então, quando alguém vem nos comparar com outra pessoa, principalmente se esta comparação é feita nos igualando ao outro, que na nossa concepção vai nos rebaixar, nós ficamos irritados, nós ficamos aborrecidos e nós não aceitamos esta situação. E o que acontece? Então, nós entramos em cólera. Nós ficamos muito irritados, nós ficamos violentos às vezes, porque nós queremos sermos o centro de todas as atenções. Eu estou percebendo, perdão, eu estou percebendo que hoje o ar está um pouquinho mais complicado, porque está secando bem mais a nossa garganta. Então, eu vou ter que ficar com meu copinho de água bem próximo aqui, para que eu possa usar o tempo todo que nos cabe para falar, não é? E baixar um pouco o tom, né? Assim, o desgaste é um pouco menor. Francisca, minha irmã querida, boa noite, seja bem-vinda. Lu, querida, boa noite, seja bem-vinda também. Saudades dessas meninas. Então, como nós estávamos dizendo, quando então nós colocamos o nosso orgulho na frente de tudo e que a gente não é compreendido porque a gente acredita que a nossa vontade tem que prevalecer, nós nos entregamos então à cólera.
E aí, quando nós vamos, às vezes, discutir com o outro, nós entramos até usando de ironia, de deboche, porque nós queremos menosprezar a ideia do outro, né? E aí nós vamos cada vez mais ficando irritados, mais irados. Então, isso não deve acontecer. Por quê? O orgulho é uma atmosfera ilusória em nós, que nós vamos criando barreira, não aceitando a realidade do nosso próprio ser, do nosso interior. E então nós precisamos trabalhar um pouco essas aquisições interiores nossas aqui, que estão esses tesouros que são eternos, esses tesouros que a traça não come e nem a ferrugem corrói. É neste momento que nós temos que perceber o quanto que o orgulho nos afeta. Tanto é que o orgulho e o egoísmo são os piores vícios que atravanca a evolução dos seres humanos, ou seja, de nós. Enquanto nós tivermos orgulho e egoísmo, nós não vamos ainda conseguir mudar do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, porque é o orgulho e o egoísmo que vai atravancando o nosso caminho. E às vezes a gente diz, mas eu não sou orgulhosa, eu não me sinto assim. Só que quando a gente começa a perceber as atitudes que temos durante o dia a dia, a atitude que temos para com os outros, porque aí a gente vai percebendo, né, o egoísmo e o orgulho, porque tudo que é nosso é melhor, tudo que nos pertence é muito importante para nós, e aí se a gente começar a colocar todos os nossos defeitos, entre aspas, e começar a ver a origem dele, nós vamos ver que ele está se originando exatamente do orgulho e da vaidade. Porque o outro não pode ser melhor do que nós. O outro não pode ter uma ideia que seja mais brilhante para todos, menos para nós. E então nós ficamos muito, muito, muito infelizes. E aí o ego grita muito dentro de cada um de nós. E aí, nós vamos ler mais um trechinho para continuarmos a nossa reflexão. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na nossa tela a nossa live, porque assim fica um pouquinho mais fácil da gente seguir os comentários, se houver algum, e eu gostaria que tivesse comentários para a gente discutir. De repente alguém fala algo que venha a acrescentar ou que a gente pode realmente analisar, porque quando estamos aqui é para todos nós juntos temos que seguir esses pensamentos, porque tudo aquilo que está aqui nessas reflexões de Joana é muito feito para nós no dia a dia. Se a gente vê quando foi que ela escreveu, quando Divaldo psicografou este livro e toda a codificação, nós vamos vendo que foi feito hoje. Tudo que está aqui é o que ainda nos atravanca o nosso crescimento.
Então, continuando aqui, mais um trechinho. Aí ela diz, aqui é ela quem diz, não é mais o Pirro. E por que não fosse demovido do propósito guerreiro, o Pirro então armou colossal frota e rumou contra Roma. Travaram-se batalhas cruéis que pareciam não terminar. Os romanos defendiam os seus limites e quando Pirro triunfou, os campos estavam juncados de milhares de cadáveres pertencentes a ambos os lados. Contemplando o deserto sombrio e estúpida a vitória de Pirro, que ficaria célebre pelo seu pouco significado e alto preço de vidas, abriu espaço para outras sucessivas batalhas, nas quais os exércitos inimigos de diversos países reagiram e o obrigaram a retroceder, sucumbido e destroçado. A sua vitória não passou de terrível flagelo para os gregos que lhe abominaram a memória. Então, neste momento, ele fica decepcionado. Ele fica com o seu amor ferido, porque ele pensou na sua vitória e da qual não foi bem assim que aconteceu. Então, o seu amor próprio estava ferido. Ele queria ser o centro das atenções. Queria que prevalecesse suas próprias ideias. Mas não foi bem assim que aconteceu. Então, aqui diz que através de tudo o que ele fez, esta colossal frota que ele arrumou e foi rumo a Roma e foi travar uma batalha, ele simplesmente estimulou os outros para que também sucessivas batalhas estivessem ali, destroçando, obrigaram ele a retroceder, porque ele abriu espaço para as outras batalhas. E aí os exércitos inimigos colocaram, como se diz, colocaram ele para correr. E aí ele ficou decepcionado. Por isso é que eu disse lá no início, agora que já tem mais algumas pessoas, deixa eu só falar novamente sobre o Pirro. O Pirro foi um rei e general do Épiro, e ele travou batalha em Asculo e conquistou a vitória. Só que esta vitória dele até hoje é utilizada como uma expressão para se referir a uma vitória obtida a alto preço, potencialmente acarretadora de prejuízos. Foi o que aconteceu com o nosso amigo Pirro. Então nós vamos vendo que além do orgulho, o que também nos vai impedindo, muitas vezes, de não seguir aquela nosso objetivo, como diz o irmão, este amigo general que estava com ele, e pergunta para ele, não seria melhor evitar todas essas perdas, todas essas de incontáveis soldados, as dores das viúvas, o orfandade do povo? Exatamente, Ari, exatamente, narcisismo. Pois é, era ele e mais ele, e nada mais, não é? Então aqui, olha, falando sobre narcisismo, falando sobre a vaidade, ela vai calhando em nós e a gente não consegue nos reconhecer
como vaidosos. Então, o que acontece? Nós achamos humilhante para nós dizermos que isto aconteceu por nossa própria vontade, pela nossa própria atitude. Enfim, são infortúnios que vão acontecendo em nossa vida. Nós vamos travando algumas situações e depois, quando acontece algo, o que nós dizemos? Ah, isso é má sorte, isso é uma má fortuna que eu possuo, é a minha má estrela. Tem gente que nasce com a estrela, né? E outros nascem sem a estrela, e eu sou esse caso. E aí começamos a dizer e a acusar a própria providência, nos sentindo infelizes, coitadinhos de nós, não é? Mais ou menos assim. E aí, quando tudo acontece, acreditando nós que a nossa vaidade está a maior evidência, nós não poupamos as referências sobre nós mesmos. E muitos daqueles que têm vaidade, que nós, graças a Deus, nunca vimos isso. Como diz alguns amigos que vêm de fora e vêm de outras cidades, né? E falam, comentam e brincam assim conosco. Aí em Araraquara não tem isso, né? A gente fala, não tem. Isso é mais ou menos isso aqui, o que eu estou dizendo agora. Não são todas as pessoas vaidosas que não toleram, através da condição social ou intelectual de uma pessoa mais humilde. Ela não se afina, ela não dá atenção, ela não tem aquela benevolência para com os outros, porque para ela o que mais prevalece acima da vaidade é o status. E aí nós vamos vendo de que isso nada vale, não é? E logo depois aqui nós vamos falar sobre isso também. Então, o vaidoso, que não é o nosso caso, aspira sempre um cargo, uma posição, onde ele possa ter destaque e aonde ele possa ser elogiado pelas pessoas. Então, às vezes, a gente se vê assim, a gente se sente desta forma. Aldenice, boa noite, seja bem-vinda. E aí eu vou ter que dizer alguma coisa que realmente é isso que acontece. Só um minutinho que eu botei som aqui, aí. Por exemplo, quando a gente faz uma comida que para nós está uma delícia, e aí você coloca na mesa e ninguém fala nada. Aí você tem que perguntar, né? Está gostosa? Está boa? Aí entra um pouquinho da nossa vaidade. Eu tô falando isso porque hoje na hora do almoço eu falei isso, tá? Ai. Mas então, é assim, a gente, sem que a gente perceba, sem que a gente tenha esta consciência, né? Nós vamos percebendo que nós temos essa vaidade. Todos nós somos vaidosos. Eu já disse aqui umas vezes, por exemplo, eu vou comprar meu óculos. Eu vou comprar um que fique bem em mim. Eu vou comprar um que eu me sinta bem. Então, é desta forma que nós vamos percebendo onde está a nossa vaidade. Mas a nossa vaidade é válida até certo ponto. Mas o perigo está nos excessos, que muitas vezes nós ficamos lutando contra uma causa nobre e nós vamos nos esquecendo daquilo que realmente nós temos que valorizar. E aí eu disse da comida, não é?
Porque é assim, como quando nós colocamos uma determinada roupa diferente, ou pela primeira vez, e a gente pergunta para alguém que está por perto, ficou bonito, ficou bom? Isso faz parte da vaidade, mas desde que isso não seja usado de uma forma excessiva. Nós precisamos ter um pouco de bom senso, porque senão nós vamos ficando cada dia mais vaidosos, não é? Quando eu brinco às vezes com o meu neto e falo para ele, ai, você é tão lindo, ele fala, eu já sei disso. Então é mais ou menos assim, não é? Então, e aí, o que acontece com a nossa vaidade? Que ela está sempre aqui no nosso íntimo. É dela, que os espíritos inferiores se servem para abrir caminhos para as perturbações que possam trazer até os encarnados. Então, nós vemos algumas situações em que a gente fica imaginando, pensando, porque quando nós percebemos que essa vaidade existe, que faz parte de nós, e que aquela pessoa que convive conosco, pode ser no nosso lar, pode ser no centro, pode ser no trabalho, enfim, alguém que convive de alguma forma conosco, e aí a gente vai percebendo em que aquela vaidade está alterando aquela pessoa. E quando é dentro de um centro espírita, nós já podemos imaginar que alguém está se aproximando, porque é assim que acontece. Aí ele encontra esta janela aberta, ele encontra essa oportunidade de quando nós estamos no mesmo patamar, no mesmo nível, na mesma frequência, ou seja, na mesma sintonia, ele se aproxima de nós e então ele começa a nos intuir para que nós possamos cada vez mais usar da nossa vaidade. Em alguns casos, depois de um certo tempo, começa também uma obsessão. Porque o próprio ser encarnado vai se sentindo tão orgulhoso, vai se sentindo tão vaidoso, que ele está começando a se enaltecer em tudo, que ele perde um pouco a noção e aí o espírito passa a obsediá-lo. Então é um caso onde nós precisamos tomar muito cuidado, precisamos ficar vigilantes para não sermos vítimas dessas influências que, de alguma forma, se apoiam nos nossos defeitos. Ou seja, naquela oportunidade que nós damos. Porque diz um amigo nosso palestrante que, e a gente sabe que isso é real, mas ele frisa muito, ele cita muito esta situação. O desencarnado que se aproxima de nós é porque nós o convidamos para que ele esteja ao nosso lado. Então ele é convidado, porque nós estamos dando a chance para ele ficar exatamente ao nosso lado. E é assim que acontece. Então nós precisamos ficar vigilantes. E como que nós vamos ficar vigilantes? Começando a nos conhecer realmente. Porque se eu me conheço e eu sei que eu não sou capaz de cometer tal situação, ou então de começar a me vangloriar muito por determinadas coisas, a gente precisa começar a perceber que aquilo não depende de nós. Parece que tem alguma coisa que não está batendo. E aí a gente então começa a se vigiar, começa a orar, perceber quem é que está nos acompanhando, quem é que está ao nosso lado, influenciando-nos desta forma.
E então, todo aquele que é vaidoso, sem perceber que é, ele vai desenvolvendo em si um personagem que ele mesmo escolheu. Mas esse personagem que ele escolhe, quando ele está usando da vaidade, quando ele começa a perceber no seu íntimo, ele sabe que ele é bem diferente do que aquilo que ele aparenta ser. Olha como que isto é interessante para a nossa reflexão. Então ele entra muitas vezes em conflito com essa própria dualidade. Então, ora ele é vaidoso, ora ele está desempenhando aquele papel muito grandioso de orgulho, de vaidade, de egoísmo e tudo mais, e ele passa então a sofrer por isso, porque ele percebe-se que ele não está no seu normal, ele está usando, como nós costumamos dizer, a máscara. Aqui ele é assim e lá ele não é. Então, muitas vezes ele assume um caráter endurecido, insensível, ele tem atitudes muito grosseiras, porque a vaidade o faz assim. Faz com que ele maltrate, entre aspas, aqueles que o cercam, porque para ele o que interessa e o que importa é o que ele quer, é o que ele, como ele se sente. Então nós vamos ler mais um pouquinho. Baiano Espírita, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu ver, eu já dei boa noite. Ah, o Denise já dei sim. Então vamos ler mais um trechinho. Deixa eu olhar o tempo. A insensatez, diz Joana, arma o indivíduo de ferramentas destrutivas para agredir e desejar o mal a outros. As suas vítimas estão sempre tomadas pelos sonhos alucinados de conquistas de espaço, de pessoas, de coisas, a fim de atender o vazio imenso que os aflige. É vaidoso e às vezes vive só. Então a sua vitória nunca passa de um pesadelo sombrio, assinalado pela vergonha e pela infâmia, pela miséria moral e pelo desprezo das gerações que o sucedem. O ser humano é portador de grande complexibilidade de sentimentos e de sensações. As aspirações de tormentos, a qual deve ser examinada em profundidade para que se travem as contínuas batalhas da libertação de tudo quanto o elimina e o aflige. Mais um pedacinho. Em razão das heranças ancestrais que nos aprisiona, as paixões, atormenta-se na cela estreita da ansiedade e retrocede, atemoriza-se ante o desconhecido e agita-se no cárcere dos medos que o destroçam. Amargura-se na frustração que decorre dos vazios interiores que não sabe como preencher. Aqui entra exatamente aquela situação em que o vaidoso se encontra e percebe aquela dualidade em si. E à medida que o discernimento cresce e desata as aspirações da beleza e de liberdade, compreende que as batalhas a travar têm que acontecer nos campos íntimos. Lutar com as armas contra as tendências infelizes e estabelecendo programas edificantes que o capacitem para a autorrealização. Então, as vitórias parecem atender
as metas dos levianos, que despertam para a realidade, tomados pela amargura e pelo vazio íntimo, enlanguecidos ou alucinados. Então, aqui nós vamos citar para quem tiver interesse, para aquele que realmente gosta de conhecer as verdades sobre alguns personagens. Eu estou procurando aqui porque eu anotei aqui o autor deste livro. Para quem já leu, sabe do que eu estou falando. Para quem ainda não leu, procure ler. Tem livros de papel, tem livros que vocês encontram em PDF, dá para emprestar em bibliotecas de centros espíritas e tudo mais. É o Ícaro Redimido. Quem já leu, sabe. Sabe do que eu estou falando. É um livro desafiador. Ele tem uma quantidade imensa de reflexões e da necessidade de vencermos a nós mesmos. Vencer a violência, o orgulho, o gosto pelo poder que nós ainda carregamos em nós, pois somos ainda seres pequeninos, estamos ainda engatinhando. A gente precisa perceber que para a gente subir os degraus da nossa evolução moral, nós temos que trabalhar em nós todos os vícios que nos levam a uma situação onde nós não temos como seguir essa nossa caminhada. É onde nós estacionamos, porque, como sabemos, ninguém regride, mas nós estacionamos. Este livro fala sobre suicídio, sobre aborto, sobre resgates reencarnatório e aquele desdobramento de guerra no plano espiritual entre nós mesmos, porque essa história é de Alberto Santos Dumont. E conta neste livro sobre ele na espiritualidade. Quando ele tem a oportunidade de saber, de se aprofundar sobre aquilo que ele fez da sua encarnação. É uma história, como eu vi um comentário aqui, que é um livro extenso, tem momentos mais complicados, outros mais leves, mais sutis, para que a gente possa perceber. Eu me lembro que até uma certa parte do livro não estava me interessando muito, mas depois que começa a falar exatamente sobre aquilo que está mostrando o livro, gente, ele viveu a sua existência como Alberto Santos Dumont somente no ego. Ele era egocêntrico, demais da conta. Tanto é que apareceram moças para casar com ele e ele não quis dividir o tempo, porque o objetivo dele nada mais era do que a invenção do avião. E aí, quando ele... Isso já... depois de muito tempo, ele fez todos aqueles testes que ele tinha que fazer, o seu pai bancava toda a sua vaidade, então ele viveu a vida ligado nesta invenção. E para ele aquilo era tudo. Então ele não quis nem se casar, porque ele conta que atrapalharia aquele momento que ele teria que dispensar para os seus projetos. E quando ele vê que, na verdade, não tinha sido ele o inventor, e sim dois americanos, que ele não era americano, quando ele fica sabendo, ele se suicida.
Imagine o grau de vaidade, de ego, de egoísmo, de orgulho que esta criatura passou. E aí, então, é o que acontece conosco quando nós chegamos no mundo espiritual. Que aí nós vamos ver como é que realmente nós agimos, não é? E aí nós temos que pensar e refletir. Deixa eu só falar o nome do médium e do espírito. Esta narrativa começa com um espírito, Adamastor, e o médium é Gilson Teixeira Freire. Para quem tiver interessado. Então, nós precisamos refletir muito sobre a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa pequenez diante desta nossa encarnação e de todas as encarnações, para que a gente possa chegar até a angelitude. Nós temos que nos lembrar de Jesus, o arquiteto sublime da nossa terra. E ele, por ser como era, ele não desconsiderou trabalhar com o pai na carpintaria, ajudando-o a manter a família até, aqui a gente supõe, até os 30 anos, quando ele veio pregar aquilo que ele fez, aquilo a que ele veio, perdão. Ele andava trechos descampados, ele andava em agrestes, tudo a serviço do amor. Ele ia à procura daqueles que precisavam do seu auxílio. Por onde ele passava, em qualquer lugarejo, sempre havia um irmão à procura do nosso mestre. E mesmo aqueles que o acompanhavam, nem todos acreditavam que ele fosse o escolhido. Caminhavam com ele simplesmente, e ele conviveu com todas essas pessoas, todas essas situações. E aí eu fui ler o que a Leninha escreveu e me distraí. Ô Leninha, você pode ver depois no YouTube, querida, ainda bem, né? Aí a hora que termina aqui, eu passo para lá e depois você vai assistir. Uma pena, mas enfim, acontece. Ainda bem que você já voltou. Ainda dá tempo, porque nós já estamos finalizando. Tem mais um trecho só e depois nós já fazemos a nossa prece final. Mas então, Jesus, como eu estava dizendo, conviveu com todas as dificuldades sem melindres nenhum e nada superou a sua vinda. Ele não usou de presunção, de conviver, de convencer, de estar com os nossos irmãos. Para ele, todos nós éramos iguais, porque certamente estávamos lá, junto dele, naquela época. Quem sabe fazendo o que, não? Por isso que essa nossa encarnação é muito importante, porque nós estamos um pouco mais civilizados, vamos dizer assim. E Jesus também sempre ficou sereno, sempre ficou em paz, mesmo depois de voltar para o mundo espiritual. Ele não abandonou-nos. Ele ama a todos nós e cuida de nós. Então, esta lição de Jesus é uma lição muito desafiadora. Nós temos que perceber, meditar e viver esta nossa situação, esta nossa encarnação. Porque o Cristo, ele foi humilde. Ele sempre foi humilde. Ele jamais disse, eu te curei. E quando alguém diz a ele que ele era o rei, ele diz, por que me chamas de rei? Rei,
Não. E ele jamais se sentiu assim. Ele sempre foi humilde. Então, essa humildade que existe dentro de nós precisa prevalecer, não é? Humilde, sempre humilde. E o verdadeiro humilde não sabe que é humilde, porque se ele disser eu sou humilde, ele já não está mais usando da humildade. Então vamos ler mais um trecho, que é a parte final deste nosso capítulo. Então aqui, Joana nos diz: quando a criatura se dá conta da sua imortalidade e das infinitas possibilidades que lhe estão ao alcance, trabalha para auto-vencer-se e auto-realizar-se. Muito importante a gente perceber da imortalidade da nossa alma. Então, continuando, ela diz: conquistando palmo a palmo o terreno minado pelos vícios e pelas paixões primitivas, enquanto coloca os ideais de harmonia e de beleza, constrói-se interiormente, logrando a vitória plena. Aquele que dilui o mal nele existente e instala o bem que permanecerá dominante. Então, nós temos que minar de nós os vícios e as paixões primitivas, que, como ela diz aqui em cima, são as heranças ancestrais que carregamos ainda. Então, sem qualquer discussão, a existência humana é uma batalha contínua que deve ser travada na consciência e nos atos, proporcionando harmonia, sem sujeira e bem-estar, e sem interrupções. A vitória real é sempre aquela que o homem consegue sobre si mesmo. Para este fim, reencarna-se e ruma na direção do supremo bem. Então, nós vamos percebendo aqui que nós precisamos cuidar, trabalhar, como ela diz, vencer para alcançar, trabalhando o auto-vencer-se e o auto-realizar-se. E conquistando palmo a palmo esse terreno minado pelos vícios e pelas paixões primitivas. E quando nós vamos descobrindo a imortalidade da alma, nós vamos percebendo que se hoje somos vaidosos, se hoje temos condições financeiras para poder usufruir de todos aqueles bens, nós temos que tomar consciência de que o outro precisa do nosso apoio. O outro precisa do nosso carinho, precisa do nosso amor, precisa da nossa caridade, não só material, mas a nossa caridade moral, dando a ele aquilo que ele necessita. Porque nós sabemos que se hoje nós temos condição de ter uma posição social, abastados na nossa fortuna, ontem nós já fomos miseráveis. E amanhã, por acaso, poderemos ser novamente. Então, nós precisamos saber usar. Então, todo aquele que vive na riqueza não deve, de forma nenhuma, se vangloriar. E aquele que vive na pobreza não deve, de forma nenhuma, maldizer a sua sorte. Porque aquele que usou indevidamente a sua fortuna irá sentir, numa próxima encarnação, uma forma de perceber aquilo que o outro passou. Nós vemos na parábola do Lázaro e o rico bem esta situação. Que o rico se vestia de púrpura, como se diz na própria parábola, e se fartava de alimento, enquanto que o Lázaro apenas podia comer as migalhas que restavam
do banquete deste nosso irmão rico. E quando eles desencarnaram, foram para as posições completamente diferentes. Então, aquele que passou as necessidades, que apenas comia as migalhas, ele foi para um lugar aonde ele podia ser, como nós dizemos dentro da doutrina e do Espiritismo, ele foi para um mundo superior. Não vamos dizer que ele era um espírito elevado, mas ele não passou pelos sofrimentos que se passa quando igual aquele que, de alguma forma, se sente no umbral, como se ele estivesse lá. Então ele queria ir para o lugar do outro, pedia para ir para o lugar do outro e sofria as consequências daquilo que ele não soube dividir e repartir com o outro. E aí a gente vai percebendo então que nós precisamos ir nos equilibrando, conhecendo os nossos vícios, tentando tirar, porque como a gente sempre comenta, nós ainda estamos aprendendo, nós ainda estamos todos no mesmo barco. Este mundo de provas e expiações, onde todos temos que dar as mãos e caminharmos juntos nesta nossa jornada. E que assim nós possamos refletir um pouco mais sobre todos esses ensinamentos que nós vamos tendo através dessas possibilidades em que Joana de Ângeles, através do Divaldo, que psicografou este livro, Fonte de Luz. Tem mais pessoas que chegaram aqui, como eu estava falando, eu não dei boa noite. Val, Neco e Suzana Barros, sejam bem-vindos. Nós já estamos no finzinho. A Leninha está perguntando para o Avelino como ele está, se ele está bem, se esteve com algum problema físico. Deixe seu nome, nós colocamos aqui no grupo. Se é que você já não colocou na semana passada, deixa eu dar uma espiadinha, porque agora na nossa oração a gente... não está aqui não. Nós não tiramos os nomes de quem coloca nessa nossa lista, nós só acrescentamos. Então, podem colocar o nome para que durante a vibração, a nossa oração, possa ser lembrado, apesar de que nós sabemos que nós aqui, que estamos presentes, todos nós somos beneficiados, porque ao nosso lado está o nosso querido irmão, amigo, o nosso protetor, que está sempre nos estendendo sua mão, para que a gente possa caminhar em paz. Existem situações em que nós precisamos do médico terreno, mas os médicos espirituais também têm a oportunidade de nos auxiliar naquilo que nós temos necessidade e merecimento de alguma forma. Então, na próxima semana será o item 13, Libertação pelo Amor, mais uma lição que a gente vai refletir muito. E como eu disse no início, nós temos um livro a mais deste Fonte de Luz e que o nosso querido Aloísio nos sugeriu para que a gente fizesse o sorteio. Então, um dia, quando me der a inspiração, como foi dada a inspiração para fazer a leitura e as reflexões deste livro, de repente, um dia qualquer, a gente faz o sorteio daqueles que estiverem presentes. E aí, nós enviaremos para quem for sorteado. Então, 21 horas, certinho, aqui no nosso relógio. Eu sempre digo, não sei se vão
eu não sei se nós seremos cortados ou não. Mas, se por acaso formos, a gente continua com a nossa prece até o final. Não nos tem cortado, passa alguns minutinhos só. E mesmo porque, muitas vezes, é necessário terminar no horário para que o outro que for entrar possa também ser visitado pelos nossos irmãos. Esses nomes serão colocados aqui na nossa tela de orações e vibrações, viu, Leninha? Pode ficar sossegada. E se alguém mais quiser colocar, e quando a gente não lembrar antes e já estivermos fazendo a oração, é só mentalizar esta pessoa também e pedir para a espiritualidade que chegue até ela para que ela possa receber aquilo que tem necessidade naquele momento. Então, neste momento, para aquele que sentir necessidade e estiver à vontade para colocar a água, a minha já secou, deixa eu pôr mais um pouquinho, colocar a água para ser fluidificada, fique à vontade. E aí nós elevamos o pensamento até Deus e dizemos: Pai, auxilia-nos, guiando nossos passos, para que possamos caminhar no rumo certo, sem nos desviarmos. Jesus, nosso Mestre amado, ampare nossos irmãos enfermos, idosos, crianças nos orfanatos, os nossos irmãos nos presidiários e todos aqueles que se encontram, de alguma forma, em desequilíbrio. E que nesta água possa ser colocado, através de Bezerra de Menezes, de toda a sua equipe, o néctar necessário, benfazejo para cada um de nós, para curar nossos males da alma e do corpo. Pedimos também, Senhor, que possam os nossos médicos espirituais envolver todos esses nossos irmãos que o nome está em nossa tela, para que cada um, dentro de suas possibilidades, possam receber o amparo e o auxílio que tanto almejamos e vibramos neste momento. Por isso, Senhor, nós te pedimos que conceda-nos a serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem também para que possamos modificar aquelas que podemos. E sabedoria para que possamos perceber as diferenças entre elas. Dai-nos paz, saúde e alegria, hoje e sempre. Permaneça conosco, Pai Maior, Mestre Jesus e espiritualidade que esteve presente conosco nesta sala virtual. E que assim seja, que assim seja. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre. Esses nomes serão todos colocados aqui na nossa tela e elas permanecerão aqui. A gente só vai tirar quando a gente mudar de livro, né? A gente vai continuando, sim, fazendo. E são 35 lições. A semana que vem será a 13ª. Então, eu só tenho que agradecer a todos que estiveram aqui conosco, a todos que compartilharam conosco desta reflexão, que tenhamos uma semana de paz, uma semana de luz, uma semana de muito amor para receber e também para dar a todos aqueles que convivem conosco de alguma forma. Gratidão a todos que aqui estiveram, boa semana,
e um beijo no coração de cada um. E até a próxima semana, se Deus quiser, que será dia 30 de junho. Boa noite, fiquem em paz.